Você quer fazer seu devocional, mas não sabe por onde começar, não sabe como fazer? Vem comigo que eu vou te mostrar como eu faço meu devocional e você vai aprender. Eu sou Mili Freire e aqui no canal todos os dias eu posto devocional, estudo bíblico para te ajudar a crescer espiritualmente e a entender melhor a Bíblia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Então, para fazer meu devocional, eu sempre tenho caderno, post-it, canetas, marca-texto, tudo isso em mãos, porque eu gosto de fazer anotações e marcar a Bíblia. A primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer meu devocional é a minha oração. O momento da oração, de falar com Deus, é muito importante. Quando você abrir sua Bíblia, você vai ler, então você precisa falar com Deus para que você entenda aquele texto que você está lendo. Você tem que pedir entendimento a Deus, que Ele abra sua mente para você entender o que aquela palavra está falando com você. Após a oração, eu vou ler o texto bíblico que eu escolhi. O texto que eu escolhi foi Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 3, do versículo 31 ao 55. Depois de ler o texto, eu marco o versículo que mais me chamou a atenção e eu vou trazer o exemplo daquele versículo para a minha vida, seja ele bom para que eu possa praticar ou ruim para que eu possa descartar da minha vida. Algo que não agrada a Deus, por exemplo. Se aquele versículo traz aquilo ali, é algo que eu vou aprender a não fazer. E se aquele versículo traz algo de bom, é algo que eu vou aprender a fazer, porque eu sei que agrada a Deus. Depois de ler o texto, entender a história que aquele texto conta, eu vou trazer o sentido para minha vida. E como eu faço isso? Por exemplo, o versículo que eu marquei foi o versículo 35 do capítulo 4. Depois que eu li aquele texto e eu entendi aquela história, eu vou marcar o versículo mais importante, o versículo que eu achei ali mais interessante. Eu até gravei um vídeo aqui no canal, um tour pela minha Bíblia, mostrando como eu marco os versículos da Bíblia e como eu faço para memorizar. Eu vou deixar o link aqui na descrição, depois você vai lá e assiste. Tendo marcado o versículo que mais me chamou a atenção, eu vou meditar naquele versículo. Por exemplo, o versículo que eu marquei aqui nessa passagem foi o versículo 35. Nesse versículo, Jesus fala para aquele povo, Jesus olha para o povo e fala que a família dele é todo aquele que faz a vontade de Deus. Então, como eu vou encaixar essa palavra na minha vida? Eu vou entender que se eu quiser permanecer naquele lugar de família de Jesus, eu preciso ser obediente à palavra, eu preciso fazer a vontade de Deus, me desviar do pecado, me desviar dos caminhos errados e continuar e permanecer em obediência ao Senhor. Nada adianta conhecer a palavra de Deus e não viver, porque a palavra de Deus é para ser vivida, é o Evangelho, é para conhecer e se viver. Então, quando a gente conhece a palavra diferente, o que a gente fazia de errado, a palavra vai nos corrigir e nós não vamos fazer de novo. Vamos começar a viver uma nova vida. É o Evangelho do Senhor. Essa palavra não é apenas para ser conhecida, mas para ser praticada. Isso aqui que eu tô falando para vocês é o que eu anoto no caderno. Eu escrevo no caderno tudo aquilo que eu entendi da palavra. E parece que quando eu escrevo fixa melhor em minha mente. Eu não esqueço aquilo que eu escrevi ali no caderno. Por isso eu acho importante fazer anotações. Outra coisa que eu faço é pegar referência. O que está escrito no Evangelho de Marcos está escrito lá em Mateus 12. Eu vou ler os dois textos porque às vezes as informações que estão em Mateus pode ser mais do que as informações que estão ali em Marcos, mesmo sendo o mesmo texto, mas pessoas diferentes escreveram em tempos diferentes. Então, eu vou entender melhor se eu pegar as duas referências. Eu já marco ali no post-it onde está lá no Evangelho de Mateus. Coloco ali em Marcos 4,
que lá em Mateus 12 também está falando sobre a mesma coisa, porque se eu voltar outro dia para ler a mesma palavra, eu já não preciso procurar onde está no outro evangelho. Se tiver em Lucas, eu marco também e desse jeito eu consigo entender melhor a Bíblia. Eu sempre faço meu devocional pela manhã, mas se você não tem tempo de fazer pela manhã, pode tirar um tempo à tarde ou à noite. Só não deixe de fazer seu devocional. Não negocie seu tempo com Deus por nada. É muito importante a gente ter todos os dias um tempo com Deus, mesmo que não seja de 1 hora, meia hora, que seja 10, 15 minutinhos, mas sempre é importante. É isso que fortalece o nosso relacionamento com Deus. Falar com Ele todos os dias, meditar na palavra dEle todos os dias. É isso que vai nos levantar, nos ajudar a crescer espiritualmente. E é dessa forma que eu faço o meu devocional. Espero que eu tenha te ajudado. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, porque todo dia tem dicas da Bíblia, tem devocional, estudo bíblico, curiosidades sobre a Bíblia, para te ajudar a conhecer melhor a palavra de Deus e crescer espiritualmente. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.